acupuntura, meditação, reflexologia, reiki e yoga. Você já fez algumas dessas práticas orientais? Cada vez mais pessoas têm procurado a sabedoria milenar para buscar o autoconhecimento, uma vida mais saudável e até a longevidade. Hoje vamos bater um papo super descontraído aqui no Miscelânea sobre essas atividades. Para receber aqui, eu recebo aqui no estúdio a Priscila Izawa, que é massoterapeuta e reikiana. Obrigada pela presença. Olá, tudo bem? E a Laia Dúlios, que é acupunturista. Obrigada, Sim, obrigada. gente. Olha, eu queria começar, né, pra gente, pro pessoal de casa entender. Hoje, quais são as práticas orientais mais comuns? As práticas que a gente mais ouve falar é a acupuntura, o reiki, a massoterapia, também as práticas ligadas à medicina ayurveda, né, que trabalha com a dietoterapia, a fitoterapia. Yoga também, né? Tem várias linhas, mas a gente encontra até em academia convencional. Tá em todo lugar, né? E, de certa forma, todas essas práticas, elas estão ligadas ao bem-estar, a uma vida mais saudável? Na verdade, as pessoas têm buscado essas práticas justamente porque elas entendem que precisam de alguma atividade para complementar. Algumas chegam entendendo até o que é o nosso trabalho. Sim. E algumas a gente tem que até explicar. Tem que fazer um trabalho de educação. O que é. E às vezes a pessoa chega, olha, eu quero receber tal massagem, aí na conversa a gente identifica que não é nem aquela técnica, hoje é um dia de reiki, não é um dia de massagem. Então, porque a gente sabe que ainda há um pouquinho de falta de informação, mas que as pessoas estão buscando. E elas entendem que às vezes a forma como elas têm se cuidado não está trazendo o bem-estar, né, a saúde, como elas gostariam. Né? Sim, essas terapias orientais, elas trabalham a saúde da pessoa de uma forma muito integral. Então, às vezes o paciente me chega com uma dor de garganta, porque ouviu dizer que a acupuntura ajuda, mas eu percebo que ela tem um quadro de insônia, ansiedade, aí a gente já começa a acessar a parte emocional, porque para reequilibrar o organismo como um todo. Vai além do físico, né? Vocês escutam muito isso? Assim, eu ouvi dizer que essa técnica ajuda, então eu vim aqui por isso. Muito assim, é bom para isso, serve para tal coisa, como se fosse só uma coisa assim que você adquire e resolve, mas aí quando a pessoa se sente acolhida no tratamento, vai vendo que melhora outros aspectos, é que a gente fica muito contente. Muitas vezes, como é essa visão integral, a gente entende que essa dor significa que é uma determinada emoção. A dor de garganta, ela está engolindo uma situação, ela não está sabendo se expressar. Às vezes a gente consegue já pontuar, olha, você podia mudar isso. Às vezes no processo terapêutico a gente vai preparando a pessoa para que ela entenda que ela vai ter que, se ela quer de verdade ficar melhor, ela vai ter que ter um processo de autocura que a gente fala. Na verdade, todas as técnicas, elas buscam desenvolver a autocura. E aí a pessoa vai, entender o que ela pode fazer de diferente para poder realmente ficar bem. Porque essas técnicas podem aprofundar, mas desde que aquela pessoa permita. Tá? Ou às vezes eu não falo nada e sozinha uma outra informação acontece. O reiki tem bastante isso, essas que mexem com essa parte energética, emocional. Às vezes lá atrás ela fala assim, nossa, tô diferente. Ou meu marido percebeu alguma coisa. Então a gente vai buscando esse olhar mais amplo. E com o tempo a pessoa vai se conhecendo. Sim, sim. E às vezes a gente até tem que avisar, olha, eu mexi um pouco mais, talvez você sinta essa noite diferente, vamos ver como é que você fica. Mas assim, o que a gente pode tratar com a acupuntura? Essa pergunta eu recebo muito, né? Que funciona para tal coisa? A acupuntura trata mioma no útero, a acupuntura trata dor de cabeça. E realmente, porque a gente tem essa visão integral, eu realmente falo assim, olha, parece aquela resposta, parece que eu não estou te dando uma resposta, mas a resposta é realmente essa, ela vai tratar tudo. Você vai vir aqui, às vezes a gente vai tirando camadas da pessoa, ela chega com uma queixa e a queixa vai se transformando em outras queixas à medida que melhora. Então ela realmente trata todo tipo de desconforto físico, emocional. Ela realmente é muito abrangente. E até, porque para fazer a anamnese, quando você vai atender, tanto na acupuntura como na massagem, que tem essa mesma teoria da medicina chinesa, você faz uma anamnese completa, ela considera não só aquela dor, ela vai entender o comportamental da pessoa, como que como que ela é uma reage. análise? Essa primeira avaliaçãozinha, tá? Ela é feita justamente para entender como que a pessoa não só fisicamente. E assim, às vezes a gente tem que perguntar que doença que teve na infância, Sim, histórico. é um investigativo. A primeira consulta, não sei se com você também, Priscila, mas ela costuma demorar bastante, né?
porque a gente olha desde da pele, a unha, o cabelo, as emoções, as doenças de infância, como aquela pessoa dorme, como são o sistema digestivo, o excretor. Não é nem um pouco superficial, né? Tem Não, todo um porque às vezes uma dor, uma cólica menstrual, ela pode ter um fundo emocional lá da infância, um hábito alimentar, tem muitas coisas relacionadas que a gente tem que entender, cada pessoa. Não é como um medicamento que você toma para isso e pronto, você tem que realmente individualizar muito o tratamento. Bem personalizado, assim, É. né? Até, eu não lembro ao certo, me falaram, talvez você saiba melhor, mas dizem que tem mais de 80 causas de uma dor de cabeça. A dor de cabeça é uma das mais complexas para Pela tratar. visão da medicina chinesa. Então, se você chega com dor de cabeça, se não for feita essa investigação, eu vou estar tratando todo mundo como igual. E a sua dor de cabeça é diferente da sua. É. O motivo. Até mesmo a região onde ela afeta, por exemplo, vai ser um tratamento diferente. Nossa. E de que forma, por exemplo, as agulhas, elas fazem esse efeito? Porque você coloca em alguns pontos, como? Como que acontece? Isso é complexo, né? Porque a medicina chinesa ela tem mais de 4.000 anos e eles não tinham o que a gente tem hoje de tecnologia médica científica, né? Então eles foram muito pela análise de observação do indivíduo, né? Empírica. O que a gente sabe hoje em dia, em termos mais científicos, é que as agulhas elas alteram, elas trabalham com os neurotransmissores e elas alteram produções hormonais, elas mandam mensagens para o cérebro. Inclusive tem pesquisas da neurologia que usam a tomografia computadorizada, a neuroimagem. Por exemplo, tem um pontinho no pé que a gente usa muito para tratar questões oftalmológicas, né? Otite, não, conjuntivite. E quando coloca a agulhinha lá, na tomografia acendeu a parte ocular do cérebro. Então hoje a gente consegue ter esse tipo de evidência científica, mas realmente é pela observação que a gente descobre. Mas é exatamente isso. É que a gente hoje, a gente ainda não vê, né, os nossos canais de energia, os nossos meridianos, mas eu brinco que agora que a gente tem Wi-Fi, daqui a pouco tem um scan. Tem celular, antigamente o pessoal achava, nossa, tem magiquinha aí. Mas agora, cientificamente, se percebe, consegue, estudos comprovam isso, e esses campos energéticos, eu brinco que o nosso corpo seria como se fosse um encanamento com a energia circulando. Em alguns momentos, a energia pode ficar estagnada, né? Dá uma travada, ela trava, dá e uma aí baixa. ela para aqui e não circula para cá. Então aqui eu vou ter um excesso, aqui vou ter uma falta. Então, mecanicamente, pela agulha, a gente vai fazer essa energia circular ou através da massagem. E esses canais de energia também estão falando tanto com os nossos órgãos, né? Como também os nossos órgãos se relacionam com algumas emoções. Sim, inclusive se a gente observa em nós mesmos, tem alguns pontos que a gente aperta que eles são mais doloridos, né? Nas mulheres tem um pontinho na perna que sempre afeta por questões menstruais. É legal que quando a gente está aprendendo acupuntura, a gente aprende pela anatomia, né? Pela questão osso, distal, medial, onde fica o ponto. Mas com o tempo, com a prática, acho que até a massoterapia mais do que isso, a gente só de passar a mão a gente encontra o ponto. E na parte científica eles fizeram estudos colocando o ponto no lugar certo, a agulha no lugar certo e no lugar errado, com grupos controles separados. E o resultado foi diferente, né? Na melhora das pessoas. Mas vocês ainda veem muito preconceito com essas práticas orientais? Tem bastante reticência, assim, uma certa desconfiança, a gente tem que dar uma explicada e ver que não é nada exorbitante, nada fora do normal, que realmente é uma prática terapêutica, que qualquer pessoa pode se beneficiar independente da crença, né? E tem mesmo a questão do medo da agulha também. Tem. É verdade. Eu comentei aqui antes da gente começar que eu morro de medo, por isso que eu não faço. Tem que ir lá fazer uma sessão comigo, que você fica bem relaxada. E muita gente fala assim, nossa, como é que essa agulhinha vai promover isso tudo ou não? E, na verdade, a gente, né, olhando as filosofias orientais, chinesa, indiana, que são milhares de anos, eles estão há mais tempo fazendo essa experimentação. Então, eles testam, verificam e registram. Quando a gente qual que deu resultado, qual que não deu. Exatamente. E aí, quando traz para aqui, pra gente é novidade ainda, aquilo já foi muito bem testado lá, né? E tem uma história que dizem que lá, antigamente, na China, por exemplo, o profissional de saúde, ele recebia enquanto a pessoa estava com saúde. Quando a pessoa adoecia, entre aspas, ele não estava cuidando adequadamente, e aí paravam de pagar.
Porque o foco é esse bem-estar geral, é cuidar da saúde, do equilíbrio, né, do bem-estar da pessoa. Aqui a gente ainda tem o hábito de ir muito... Esperar ficar muito fica ruim. doente. É muito pontual aqui no Brasil, né? E aí trata aquele sintoma. E às vezes quando a gente quer entrar no momento de aprofundar um assunto, aí nem todo mundo está disposto a fazer toda a mudança. É como a Priscila estava colocando, a massoterapia, a acupuntura, essas técnicas todas, elas têm um trabalho muito preventivo, né? Porque a gente tem um olhar para o ser humano de ver pequenas mudanças, pequenas características que a gente já vai, opa, isso aqui tem algum desequilíbrio acontecendo e já trata. A gente não espera virar realmente uma doença mais complicada. Ou um problema. E no caso de haver uma doença, aí a gente trabalha complementarmente, né, com outros profissionais. Legal. O terapeuta dessas áreas acaba fazendo uma sessão customizada. Porque, eu cuido de você hoje, né? Semana que vem, se você vier, conforme você chega... Vai ser outra coisa. Então, a pessoa diz, mas não foi a mesma massagem. Não, a gente mudou uma outra coisinha. Então, a gente E às vezes me acontece, Priscila, da pessoa gostar muito de uma técnica que eu usei, porque a acupuntura, a gente fala só das agulhas, mas tem as ventosas, tem o mocha-bustão, que é um cone que a gente esquenta os pontos, tem o guachá, que é uma raspagem na pele pelos meridianos, e às vezes a pessoa tem uma preferência, né? Acho que isso deve acontecer contigo também. Ela gosta muito, aí na sessão seguinte ela volta, a gente não vai fazer aquela. Eu falei, olha, aquela hoje não está muito bem indicada para você vai ter que confiar em mim. Então a gente tem muito essa escolha do momento da pessoa, né? E uma relação de confiança também, como você falou, né? Deles confiarem no que vocês estão falando, sim, que é melhor. Legal. E tem outra prática também que está muito famosa, que é a reflexologia. Qual que é a origem dessa prática também? Na verdade, tem uma linha mais oriental, que tem a ver com medicina chinesa, e também tem um outro estudioso francês que mapeou diferente. Por quê? Porque o conceito do reflexo é que eu tenho alguns pontos, por exemplo, na mão ou no pé, e a partir dele eu consigo me conectar e trabalhar o corpo inteiro. Então, eu tenho isso no pé, tenho isso na orelha, tenho isso nas mãos. Ali você vai identificar pontinho de dor, alguma coisa. Esse ponto de dor aqui é o estômago. Geralmente onde está doendo é onde está precisando mais, não é, Pri? Eu gosto muito de falar da reflexologia da auriculoterapia, porque o pavilhão auricular é um feto, é um bebezinho, onde a parte de baixo, o lóbulo é a cabecinha para baixo, aí a coluna e os pezinhos e os órgãos na parte de dentro. Então, não é como nos pontos de acupuntura, que às vezes você põe um ponto no pé para tratar o olho. Não, aqui é o olho onde fica a cabeça. E aí a gente vai lá com a agulhinha ou a sementinha e trata. E aí tem o pé, tem a mão, tem outras técnicas, né? Eu queria perguntar essa relação que as pessoas ainda entendem dessas práticas orientais com a religião. De fato, alguma delas tem essa relação com a crença religiosa? A acupuntura ela tem uma base muito forte no taoísmo chinês, né? Lá em Lao Tse, o Tao Te Ching, porque o taoísmo ele trabalha com essa ideia de que há uma unidade de harmonia no universo e duas energias yin e yang que, quando estão equilibradas, trazem harmonia e saúde, tanto para a natureza, para o mundo e para nós. É mais como uma filosofia, não é uma crença, né? Você é só é uma religião antiga, uma filosofia antiga que trabalha com essas questões de movimentos, né, da natureza e do universo. Mas você não precisa acreditar nisso, né? Porque ela vai funcionar, inclusive, em animais. As práticas de medicina chinesa, elas já somam mais de 150 mil atendimentos no Sistema Único de Saúde em todo o território brasileiro. E as de acupuntura, se eu não me engano, são 700 mil. Nossa, é muita coisa. Sim. E essas práticas, elas podem substituir medicamentos? É possível curar doenças? Vocês falaram do complemento, mas dá para substituir o medicamento, por exemplo? Olha, com um acompanhamento médico, muitas vezes a gente consegue reduzir a dependência de um medicamento, mas isso sempre com a pessoa retornando ao médico para perguntar, né? Eu costumo brincar que uma vez me procuraram para tratar uma pedra nos rins com acupuntura. Eu falei, olha, eu posso diminuir a inflamação, eu posso diminuir sua dor e até melhorar o funcionamento dos rins, mas a pedra eu não vou tirar com as agulhas, você precisa ir num cirurgião, né? Então... E é muito o termo que antigamente usava, que era terapia alternativa. É. E
aí ele realmente causou um desconforto, porque não é Porque não é uma alternativa à outra, É um é um complemento, né? complemento. E a ideia é justamente, cada um de um jeito, então alguém vai responder melhor a uma técnica do que a outra. Sim. Vai se sentir mais confortável do que uma outra. E, às vezes, um olhar percebe que, olha, eu estou tratando um sintoma aqui, e a medicina alopática ela é muito eficiente no sintoma de dor, mas se eu não cuidar, minha dor volta. Então eu vou entender por que, que aquela dor está aparecendo. E ela complementa em que sentido, principalmente, eu atendo muitos pacientes que chegam sem... depois de ter passado por alguns processos Por tudo, médicos, né? por exames, É. e não se chega a um diagnóstico, porque não está no nível físico assim, não tá uma dor nas costas, mas fez os exames e Não tem e nada. a dor tá lá. É. Então a gente vai tentando buscar um sintoma que, entre aspas, está um pouquinho mais mascarado. Mais sutil, Mais né? sutil. Isso. A ideia é que realmente complemente, e algumas vezes a gente até fala com o médico. Algumas vezes eu tenho Sim. paciente encaminhado pelo médico, teu caso, eu acho que funciona mais essa outra forma de cuidar de você. E muitas vezes a gente encaminha também, quando vê que tem uma questão terapêutica emocional muito profunda, fala, procura um psicólogo. Exato. A gente tem que ter essa troca, Às né, vezes com os outros precisa, profissionais. A pessoa está num momento de crise, ela precisa daquele remédio. É. Então ela chega e fala, eu não quero tomar remédio. Eu falei, não é isso. Se o médico orientou, você vai tomar seu remédio. E a gente vai buscando aqui te As formas, fortalecer, melhores te formas. empoderar para entender que em algum momento talvez você não precise do remédio, mas em momento nenhum é o processo, a ideia é que siga em paralelo mesmo. É. E eu fiquei com uma dúvida. A crença é importante? Assim, você ir acreditando nisso? Porque muitas pessoas não acreditam. Mas é uma parte importante do processo? O que vocês acham? O efeito placebo existe para tudo, né? Para tudo, absolutamente, até para uma pílula de farinha. Mas mesmo que não haja crença, a gente consegue trabalhar, não é mesmo? Por isso que eu tinha citado anteriormente a questão dos animais, ou bebês mesmo, que eu posso atender bebês com acupuntura, e funciona. E ele não está sabendo o que está acontecendo, né? É que se a pessoa está mais receptiva, Sim. flui mais, a conversa que a gente tem com a pessoa, ela vai prestar atenção. E ela vai se engajar mais na Isso, terapêutica, exato. né? Ela vai chegar em casa e vai ouvir a dica de chá que a gente deu, né? E também, às vezes, mesmo, por exemplo, eu estou colocando uma agulha e o corpo me diz, a Priscila estava falando da pessoa se consentir em ser atendida, às vezes, verbalmente, a pessoa consentiu que eu atendesse, mas intuitivamente eu sinto que o corpo dela não quer aquele ponto e na hora que eu estou aplicando eu mudo o meu protocolo. Porque eu penso em outro ponto que o corpo está aceitando melhor. E a gente tem essa sensibilidade de perceber cada pessoa. Queria comentar também, antes da gente terminar, sobre a questão da meditação. Sim, né? sim. Como que ela pode ajudar? A meditação ela é capaz de, por exemplo, ajudar as pessoas a tratarem algumas angústias do passado, que às vezes a gente não lembra, não sabe o que foi, que estão no nosso inconsciente. Como que funciona? Eu sou muito fã da meditação. A gente fala muito da meditação na yoga, né? E na meditação budista. Mas poucas pessoas sabem que também existe a meditação no Ocidente, né? No início da era cristã, os monges do deserto praticavam meditação. Santa Teresa d'Ávila, no ano 1500, também tinha uma meditação muito semelhante à meditação oriental. Por que eu estou falando tudo isso? Não é para a gente ficar teorizando aqui, mas para a gente perceber que o ser humano ele é um só. Então as técnicas vão ser desenvolvidas por todo o mundo e vão ser benéficas para todas as pessoas, né? A meditação ela ajuda a gente a se centrar em nossas emoções e colocar, não trabalhar nem com a ansiedade do futuro ou as angústias do passado e conseguir limpar o nosso campo mental, o nosso campo emocional, fazendo aquela faxina interna. Por isso que às vezes a pessoa é muito agitada e fala assim, eu não consigo meditar, eu sento e aí começa a vir toda a lista do supermercado, aquela briga que eu tive 10 anos atrás com não sei quem, e aí eu não consigo, eu não sirvo para isso. Não, pelo contrário, essa pessoa precisa mais ainda, porque é como quando você vai para academia, o primeiro mês você tem que ter ali uma persistência. E às vezes as pessoas me falam assim, mas eu não estou sentindo efeito. Mas é uma coisa que você vai construindo. E o efeito, às vezes, é quando você está no trânsito e você já não reage mais como você reagia antigamente. Ou você está no trabalho, alguém te diz uma coisa e você, nossa, eu não me afetei com isso. E aos poucos você vai percebendo que você está mais estável e mais ciente das suas próprias emoções. É muito bom. E a gente está no momento de fase do planeta, a gente é muito estimulado.
Então, hoje a gente brinca que a gente vai escolher um refrigerante, você tem que acionar seu cérebro para tomar várias escolhas. Você quer comprar um tênis, antes era muito mais simples. Hoje você fala, quero, não quero, não quero. Quer assistir um filme, você vai ter que escolher aonde, ainda gasta um tempo. Então, assim, há um excesso de estímulo mental que faz com que a gente fique meio que refém da nossa cabeça. A gente está sempre alerta. Exato. E isso vai gerando ansiedade. E aí a gente vai pro supermercado, quer comprar o que precisa, a gente pega o celular, acontece muito, preciso entrar em contato com uma pessoa, eu me distraí, faço 30 coisas ali e não esquece o que tinha que fazer. A meditação, é porque eu comecei a meditar antes de fazer a transição para terapia e eu já atuava no corporativo. Ela me ajudou e era coisa de 5, 3 minutos, porque eu sou muito agitada. Mas eu percebi que na hora que eu tô lendo e-mail, eu não me distraio mais tanto. A pessoa, você tá resolvendo uma questão, o outro te interfere, você volta para esse dia a dia. Você não perde tanto o foco, porque um dos exercícios da meditação é você conseguir manter o foco. Então ela melhora a concentração. E Legal. No dia a dia é muito bom. As pessoas agitadas conseguem fazer. Então já pode tentar. Sim. É bom, é um exercício de limpeza e de recarregar as baterias emocionais diárias. E não precisa ficar meia hora no começo, não, é 3, 5 minutos. Tem que ser agradável. E tem dia que vai fluir, tem dia também que vai ser mais... Legal, gente, nosso papo tá chegando ao fim. Antes da gente encerrar, eu quero que vocês deixem pra essa câmera aqui as redes sociais de vocês, pro pessoal de casa acompanhar o trabalho. Onde vocês atendem também. Bom, eu atendo ali na Casa Mar, fica no Esplanada, e minha rede social é o Instagram, Alaia Doula, e eu tenho 2 canais no YouTube, procura por Alaia, um é de filosofia e o outro é de acupuntura. Uma variedade. Meu nome é Priscila, eu atendo ali no Espaço Flor de Lótus, a gente tem um perfil como Espaço Flor de Lótus, e eu tenho o meu perfil, que é Priscila Isawa Terapias. Foi um prazer estar aqui com vocês conversando, Prazer foi nosso, com a gente. Priscila também. Muito obrigada.